gostaria de refletir com você aqui essa noite. Marcos, capítulo de número 15. Marcos 15, a partir do versículo 37. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15, a partir do versículo 37. Eu quero ler esse texto com você aqui. Diz assim: Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Ora, o centurião que estava de frente dele, vendo-o assim expirar, disse: Verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Também ali estavam algumas mulheres que estavam observando ao longe. Entre elas Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, o menor, e de José, e também Salomé, as quais o seguiam e o serviam quando ele estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Versículo 41 novamente. As quais o seguiam e o serviam quando ele estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele para Jerusalém. Nós vamos iniciar hoje essa série de mensagens que tem por título Discípulo Radical. Talvez você esteja se perguntando o porquê desse tema e qual o objetivo de abordá-lo. A intencionalidade disso é a gente falar um pouquinho de um tema que está sumindo do nosso vocabulário evangélico, um evangelho que cada dia mais tem se demonstrado como algo superficial, um evangelho que foi transformado em algo genérico para muitas das igrejas, principalmente aqui no Brasil, onde um evangelho de um teor inferior ao que nós vemos nas Escrituras é propagado, é assumido, é absorvido e tem comprometido a saúde da igreja e tem comprometido também o resultado final, que é a propagação do reino de Deus e as verdades e a sinalização desse reino entre nós. Então o discípulo radical pode ter duas concepções a partir dessa noite que você pode ter na sua mente. A primeira delas pode estar relacionada ao discípulo radical enquanto ao exagero, enquanto ao extremo. Radical no sentido de se radicalizar. Radicalizar no sentido de fazer algo que é exagerado. Por exemplo, nós temos os esportes radicais. São esportes que envolvem um certo tipo de perigo e onde os participantes de tal esporte estão expostos a riscos e até mesmo a problemas. Então, você pode entender o discipulado radical do ponto de vista de ser radical, de tomar atitudes extremas, de tomar posicionamentos cada vez mais firmes, cada vez mais sólidos e mais decentes em relação ao evangelho. Você pode pensar por essa veia ou por essa linha. Mas também existe uma segunda possibilidade que o termo nos abre de interpretação. Discípulo radical pode ter duas interpretações: de extremo, de radicalizar, ou a segunda, de ter raízes. Por isso a imagem do discípulo radical da nossa série de mensagens, ele tem por esse princípio mostrar uma árvore que está crescendo, tanto para cima como para baixo. Uma árvore que se desenvolve tanto exteriormente, como também interiormente. Uma árvore que apresenta os seus frutos tanto exteriormente, como também está fundamentada interiormente. Então, embora as duas ênfases do discípulo radical apresentem uma verdade, nós queremos retornar à segunda. A ideia do discípulo ter raízes. A ideia do discípulo desenvolver algo original, algo que tenha profundidade. Ser discípulos radicados, enraizados, com raízes profundas no nosso relacionamento com Jesus. No cristianismo exibicionista dos nossos dias, pessoal, nós temos percebido que a superficialidade faz parte do nosso vocabulário cristão. Nós não queremos compromisso. Nós não queremos compromisso com a igreja, nós não queremos compromisso com ministérios, nós não queremos comprometer o nosso bolso, nós não queremos comprometer o nosso status quo, nós não queremos comprometer a nossa visibilidade, nós não queremos compromisso com o pastor, nós não queremos compromisso com Jesus. O que predomina na nossa igreja hoje são os compromissos com os milagres, são os compromissos com as benesses, são os compromissos com as vantagens pessoal. O que prevalece no evangelho brasileiro é o compromisso com o que eu posso ter através do evangelho e não o que eu posso dar e oferecer através da salvação que Cristo ofereceu para mim na cruz do Calvário. Por isso que nós estamos assistindo, sem dúvida nenhuma, e talvez você que faz parte dessa comunidade,
ou talvez até essa comunidade possa estar contribuindo, é para uma geração de um evangelho que é raso, um evangelho que não aprofunda suas raízes, um evangelho que não desce às profundezas para receber nutrientes mais sólidos. Talvez nós estejamos engrossando as fileiras das comunidades brasileiras que se dizem evangélicas, que estão perdendo a capacidade de adquirir nutrientes para sustentar a sua fé e ser frutífero no mundo. Alguém já disse que o evangelho no Brasil está crescendo, e nós não podemos negar isso. O evangelho no Brasil está com quilômetros de extensão, milhares de membros em algumas igrejas específicas e milhões de evangélicos que estão espalhados pelo nosso país, que tem dimensões continentais. O problema não é a extensão do cristianismo, o problema não é a extensão do evangelho dos nossos dias, o problema é a profundidade, porque enquanto alguns dizem que o evangelho no Brasil e que os evangélicos têm quilômetros de extensão, outros afirmam corretamente de que tem centímetros de profundidade. Um evangelho que não sustentará diante da perseguição, um evangelho que não se sustentará diante das respostas pedidas e não atendidas. Um evangelho que não se sustentará a simplicidade do reino de Deus. Um evangelho que está cada vez mais querendo o grande, o espetaculoso. Um evangelho que está querendo cada vez mais o fantástico e está esquecendo das coisas simples, elementares, porém fundamentais para manter a nossa fé viva e a nossa fé comprometida com o reino de Deus. Então, o que eu gostaria de fazer de reflexão é que esse diagnóstico de que os evangélicos no Brasil têm quilômetros de extensão, mas centímetros de profundidade, retrata muito bem a superficialidade dos nossos dias e da religiosidade cristã atual e a ausência de raízes. A gente está vivendo, irmãos, um cristianismo que parece desprezar a importância das raízes. Nós estamos vivendo um cristianismo que parece não observar a essência de que isso é verdadeiro para a sua vida. Por quê? Porque as raízes não são aparentes. As raízes não são evidentes. Elas não ficam à mostra. Ninguém fica olhando, olha que raízes belas. Olha que raízes que são fortes. Veja essas raízes que conduzem nutriente a essa árvore. Ninguém olha para as raízes. Ninguém observa o desenvolvimento das raízes. Ninguém se preocupa em cuidar das raízes. Todo mundo olha para o que é externo. Todo mundo olha para o que é exterior. Olha só como ela é viçosa essa árvore. Olha que fruto bonito que ela dá. Saboroso, suculento. Veja só essa árvore, parece que está um pouco seca. Parece que as suas folhas não têm vida. Ninguém se preocupa com a qualidade da raiz. Todo mundo olha para aquilo que é visível. É por isso que a gente despreza tanto as raízes. Elas simplesmente parecem não importar num mundo que quer simplesmente lidar com resultados finais e não quer admitir processos. Irmãos, o que nós queremos com Jesus Cristo é resultado final, e não os processos que envolvem a vida cristã e o discipulado. Isso faz parte da nossa mentalidade consumista, mercantilista e capitalista. Nós estamos atentos aos resultados finais. Pouco nos importa os processos que são exigidos para que nós alcancemos. O que importa é que o resultado final seja vantajoso. E nesse ponto de vista, nós queremos um Jesus que seja eficiente, mas nós não queremos mais um Jesus que seja suficiente. Nós queremos um Jesus que seja eficiente para dar um basta na dor. Nós queremos um Jesus que seja eficiente para dar um basta à miséria. Nós queremos um Jesus que seja eficiente para acabar com o endividamento, para acabar com as crises familiares, mas nós não queremos um Jesus que seja suficiente para nos sustentar e para ser o centro da nossa adoração, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo as crises conjugais, as crises emocionais. Nós não queremos um Jesus que nos basta, nós queremos um Jesus que nos faça. Esse é o evangelho mentiroso dos nossos dias. Jesus não é mais suficiente para a igreja brasileira, irmãos. Jesus tem que ser eficiente, porque se o milagre não acontecer, a obra não se realizar, se eu não sair com o meu dinheiro do lado de lá da porta, então significa que esse Jesus não existe. E não é verdade. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 11, que ele sabe viver em todas as situações, porque ele aprendeu que tudo ele pode naquele que lhe fortalece. Ele aprendeu que Jesus é suficiente. Ele não precisa ser eficiente. Quando eu entendo que Jesus é suficiente, mesmo em minhas crises mais complexas, mesmo em meio às minhas dores mais atrozes, mais lancinantes, mesmo em meio aos sofrimentos que eu vivo, eu entendo que Jesus é suficiente.
Agora, nosso espetacular mundo evangélico se atende às realidades exteriores. Se chama pelas realidades exteriores. E não se importa com as raízes. Não sei se você conhece uma árvore chamada sequoia. Aqui tem um exemplo. Veja o tamanho dessa árvore. Uma das coisas mais interessantes nessa árvore é a sua resistência, a sua robustez. Ela é capaz de se sustentar em território mais de milhares de anos. Algumas delas chegam a 100 mil anos, 110 mil anos. E nos Estados Unidos é onde existem as maiores reservas de sequoias gigantes. Existem sequoias de tamanhos menores, mas essa que você está vendo é uma sequoia gigante. E nos Estados Unidos, há um tempo atrás, uma das mais importantes sequoias, e a mais antiga dentre elas, acabou por cair dentro de uma reserva natural. Todos tomaram os devidos cuidados com aquela sequoia. Mas do dia para a noite, aquela árvore gigantesca, monstruosa, estava tombada no chão, e ela estava oca, ela estava vazia, e ela estava toda comprometida em sua estrutura no tronco, ela não tinha mais seiva, ela não estava sendo mais alimentada. Os pesquisadores ficaram em luto, porque se tratava de uma amostra das mais antigas e das mais raras. Porém, foram buscar as explicações para o que tinha acontecido. Será que alguma enfermidade? Será que algum tipo de bicho a comeu? O que será que aconteceu com essa sequoia? Depois de algumas semanas de estudo, chega o laudo. Aquela sequoia havia tombado, mesmo com milhares de anos de existência, mesmo com uma estrutura de tronco gigantesca, ela havia tombado por causa das suas raízes. O que havia acontecido com as suas raízes? A verdade é que essa sequoia atraía milhares e milhares de turistas nesse campo, onde havia essa reserva natural. E todos os turistas queriam fazer isso daí. Queriam chegar junto da sequoia, queriam se aproximar dela, queriam tirar fotos, queriam abraçá-la, queriam fazer piquenique em torno dela. Muitos turistas queriam estar perto dessa sequoia para fazer os seus retratos e ter uma experiência com essa árvore gigantesca. E sabe o que aconteceu? Com a chegada de milhares e milhares de turistas, de uma maneira ininterrupta, acabou-se por comprometer as raízes. Pisando sobre o solo onde estavam fundamentadas as raízes da sequoia, as raízes foram se secando, as raízes foram perdendo a sua capacidade de puxar nutrientes da terra. A terra foi empobrecendo com a pisada daquelas pessoas e dos turistas que lá iam para tirar fotos. Resultado, com as raízes enfraquecidas, a sequoia tombou. Com as raízes enfraquecidas, a sequoia tombou. Nós temos 2000 anos de existência enquanto cristianismo. Nós temos bilhões de membros espalhados que se dizem cristãos pelo mundo afora. Mas o cristianismo pode tombar de uma hora para outra se nós não darmos a devida atenção às raízes. E uma das raízes que fundamentam e que sustentam o cristianismo é o fato de nós sermos discípulos e não membros de igrejas. É o fato de sermos discípulos de Jesus e não constar na membresia de uma igreja denominacional. Uma das raízes mais preocupantes que precisa sustentar o cristianismo em Sertanópolis é o fato de nós não estarmos envolvidos com placas denominacionais. É o fato de nós não estarmos defendendo a presbiteriana, a batista ou a assembleia. Mas é o fato de nós estarmos defendendo o reino de Deus, os valores desse reino. Porque enquanto estamos brigando entre as placas denominacionais, Satanás entra sorrateiramente, destruindo os valores morais, destruindo os valores éticos, destruindo as riquezas do evangelho e nos fazendo enfraquecidos. E essa sequoia, que tem mais de 100 anos nessa cidade, pode derrubar-se, pode cair. Irmãos, essa cidade, ela é mais nova do que a nossa igreja. Estamos chegando perto de 100 anos já aqui nessa cidade. Essa sequoia pode tombar se nós não tivermos o devido cuidado com as raízes. As raízes. E só as raízes que podem fortalecer. As raízes são fundamentais porque elas carregam os nutrientes que dão vida para a árvore. E o cristianismo atual está a ponto de desmoronar porque a gente está desprezando as raízes. A gente está iludido com muitas coisas. A gente está perdido com muitas futilidades e estamos desprezando as raízes. Perdemos a força, perdemos a exuberância, perdemos a vitalidade, enfeitamos a fé porque agora a gente não tem mais vida. A gente precisa colocar aparatos na fé. A gente precisa sustentar a fé, enfeitar a fé porque ela já não existe nas suas raízes. Os discípulos estão desaparecendo. Por isso a gente precisa fazer mais programações na igreja.
Por isso que a gente precisa fazer mais eventos. Os discípulos estão sumindo, estão desaparecendo, então a gente precisa enfeitar a árvore. Para ver se a gente camufla a verdade uma só e única. A gente não tem mais raiz. A gente não tem mais raiz. A gente precisa de ser entusiasmado num culto, onde a gente chega moroso, moribundo e sem ânimo nenhum. A gente precisa ser ensinado, porque as Escrituras já não fazem parte da nossa vida diária. A gente precisa de tantas coisas para enfeitar uma árvore que não tem mais raízes. E no dia 23 de janeiro de 2012, eu escrevi no meu diário a seguinte frase. Olha só, se você consegue escutar aí. 23 de janeiro de 2012. Eu escrevi assim: hoje comecei a tarefa que me cabe todo início de ano. Desmontar a nossa tão querida árvore de Natal. Ao desmontá-la, notei alguns fatos. Primeiro, ela é lembrada somente em momentos específicos, sendo utilizada apenas em alguns dias que antecedem o Natal. Após isso, ela é simplesmente esquecida e deixada de lado. Segundo, apesar da minha árvore de Natal ser bela, ser imponente, ser iluminada, ser enfeitada, não muda um fato inalterável que é: ela é artificial. Ela é bonita, ela é exuberante, ela aparenta vida, mas por mais que eu a enfeite e que eu a embeleze, isso não muda uma realidade. Ela não tem raízes, ela é de plástico. Isso muito se assemelha com os cristãos atuais. Alguns são lembrados de vez em quando, outros se lembram da sua responsabilidade em alguns outros momentos. Agora, somente em ocasiões específicas, às vezes até como Páscoa e Natal, ou algumas datas religiosas, eles lembram de ser exuberantes, eles lembram de aparecer. Outros também parecem ter vida, até possuem certa notoriedade, mas na verdade não têm naturalidade. São artificiais na adoração, são artificiais no sorriso, são artificiais no serviço, não possuem raízes. Devo vigiar para que não aconteça o mesmo comigo. Eu escrevi isso em 2012. Devo vigiar para que não aconteça o mesmo comigo. A preocupação de não ser um homem enfeitado espiritualmente. A preocupação de não ser um homem que seja simplesmente aparente, mas que não tenha raízes. A preocupação de ser um homem de Deus falado pelos outros, mas não de Deus dentro do meu quarto secreto. A preocupação de não ter raízes profundas, mas ter uma exuberância artificial, uma palavra artificial, uma oração artificial, um ministério artificial e, por consequência, uma igreja artificial. Essa é a minha preocupação. Agora, e a sua? Porque se você não cuidar das raízes que sustentam a sua fé cristã, se você continuar ainda enfeitando a vida religiosa com aparatos e subterfúgios religiosos, sabe o que vai acontecer? Pode ser bonito por um tempo, mas por outro fica esquecido. Pode ser bonito por um tempo, mas por outro vai revelar sua artificialidade, a sua insensatez e a sua inutilidade. Essa é a minha preocupação enquanto pastor. Essa é a minha preocupação enquanto servo do reino de Deus, enquanto membro do corpo de Cristo. A minha preocupação é não cuidar das minhas raízes e não protegê-las o suficiente ao ponto de que daqui a pouco eu tombe. Muitas pessoas tombam do dia para a noite. Os mais antigos se lembram de pessoas que tombaram porque não cuidaram das suas raízes. Caio Fábio é um desses. Um homem de uma das mentes mais brilhantes que o Brasil já teve para pensar a palavra de Deus. Entrou na exuberância do evangelho, entrou no exibicionismo pessoal e esqueceu de cuidar das raízes. Eu queria que você não engrossasse as fileiras. E eu queria, sinceramente, que eu também não. A fim de que eu possa cuidar das minhas raízes enquanto ministro do Evangelho. E que você pudesse cuidar das suas raízes enquanto sacerdote do reino de Deus. Porque ser ministro do Evangelho não é tarefa só minha, é sua também. Cuidar das raízes não é tarefa do pastor e apenas do conselho da igreja, é sua também. A gente precisa cuidar das raízes para que a gente não tombe mais. Portanto, irmãos, eu quero falar nesses dias sobre ser discípulo radical. Eu quero falar das raízes. Evitar o risco de estarmos permitindo que as nossas raízes não sejam vistas e fundamentadas em Jesus. Não nos levantar sem estrutura e nutrientes, sem a estabilidade para permanecer em fé. Não se levante sem estruturas e nutrientes para permanecer em fé. Não viver uma vida artificial, uma religiosidade de aparências e fincar raízes na verdadeira palavra de Deus e que sustenta a fé. Por isso, irmãos,
nós precisamos recuperar o que a palavra discípulo de Jesus significa. O que essa palavra tem? Porque você sabe disso, eu já disse isso uma vez aqui para vocês. O maior foco do diabo é neutralizar e esvaziar de significado as palavras que correspondem importantemente a nossas vidas. O maior objetivo do diabo, disse John Stott, é esvaziar as palavras que têm sentido para a nossa vida cristã. E uma das palavras que o diabo mais esvaziou é a palavra discípulo. Ela perdeu-se, ela foi sumindo, desaparecendo, desvanecendo. Então parece que hoje nós criamos um cristianismo que parece nos proteger e acomodar na nossa religiosidade, ao invés de termos uma vida de discípulo que nos expõe e nos responsabilize. A gente quer um cristianismo que amenize a nossa consciência. A gente não quer uma vida discipular que nos exponha e nos responsabilize pelo reino. Eu sempre digo isso, que Deus nos tire do limiar da religiosidade e nos leve à plataforma da intimidade. A igreja evangélica brasileira, irmãos, ela está pautada no limiar da religiosidade e não na plataforma da intimidade com Deus. As nossas reuniões de oração às vezes são vazias, são frias. A nossa vida espiritual é atrofiada, é raquítica. Às vezes nós somos nanicos na fé, mas somos gigantes do pensamento. A verdade é única, irmãos. Não adianta doutrinar um povo que não tem raízes na palavra de Deus. Não adianta ensinar uma igreja que não tem experiências com Jesus Cristo, seu Senhor. Não adianta falar sobre moralidade na igreja e um povo que não quer nada com o Espírito Santo. Não adianta. Não adianta nós enfeitarmos a árvore, colocarmos frutos suculentos, se não existem raízes que sustentam a sua vida. Isso vai passar. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar. O que eu quero dizer com você essa noite, quando eu falo de discípulo radical, é que nós criamos uma versão alternativa e genérica de cristianismo. Sim, criamos uma versão alternativa e genérica de cristianismo. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós queremos um Deus que não nos comprometa. Nós queremos um evangelho que não exija demais de nós. Nós queremos uma igreja em que possamos ter vantagens pessoais. Por isso, para acomodar nossa consciência religiosa, nós construímos uma religiosidade que despreza a raiz. E essa é uma palavra forte. Porque ser discípulo de Jesus é uma pergunta hoje. Quando na verdade já deveria ser uma resposta para nós. Paulo escreveu aos Hebreus dizendo, olha, eu queria que vocês já estivessem voando, eu queria que vocês estivessem já fazendo as coisas acontecerem, mas vocês precisam voltar aos elementos fundamentais da fé, porque vocês são como meninos. Eu não posso dar para vocês coisa mais forte, porque ainda são crianças. Já era, irmão, tempo de nós sabermos como responder a palavra discípulo e não precisar de mais explicações dela. O que significa ser discípulo de Jesus para você? Qual é a resposta que você dá? Porque a resposta que a gente dá na escola dominical é bonita. A resposta que a gente dá nos nossos encontros religiosos é linda. A resposta que a gente dá do púlpito da igreja é maravilhosa. O problema é a resposta que a gente dá na vida. Essa dicotomia entre vida com Deus e vida no mundo não existe. Na Bíblia, nós somos discípulos de Jesus, na igreja, enfileirados, com irmãos que nos amam, ou na vida, com patrões que são cruéis, ou com pessoas que são simplesmente insensatas. Na vida, não existe dicotomia entre o que é de Deus e entre o que não é de Deus. A nossa vida é única, constante. Agora, a gente precisa ainda ficar voltando aos elementos, porque já era tempo da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, do nosso ministério estar num outro patamar, se a gente tivesse cuidado, sinceramente, das raízes. É por isso que essa pergunta só pode ser respondida com o Evangelho de Marcos. O que significa ser discípulo de Jesus? Qual é o princípio disso? E se você manteve a sua Bíblia aberta, nós vamos voltar a esse texto, mas o que significa ser isso? Marcos escreve a uma comunidade de discípulos que não conheciam o judaísmo. E agora essa comunidade acaba se convertendo a Jesus Cristo, e ele precisa instruir. Então, quando ele escreve para essa nova comunidade, ele quer instruir. Ele quer mostrar o que de fato significa o Evangelho de Jesus. E de capítulo 1 até o capítulo 16, várias palavras aparecem.
várias palavras são destacadas no Evangelho de Marcos, porque o seu propósito, o seu princípio é ensinar uma comunidade que está aparecendo na fé, uma comunidade que está crescendo na fé. E então o Marcos encerra o seu livro com esse texto que nós acabamos de ler. Esse texto que nós acabamos de ler é como se fosse um grande finale. Se você já leu literaturas na nossa língua, se você já teve contato com literaturas, você sabe que geralmente eles reservam o melhor para o final. E parece que é o que Marcos faz. Marcos vai construindo a sua ideia de comunidade de Jesus, o que é a igreja de Jesus, como a comunidade tem que ser, o que ela tem que fazer. Marcos vai construindo do capítulo 1, mas quando ele chega no capítulo 15 e vai fechar o seu livro no capítulo 16, ele usa uma expressão dizendo: Jesus morreu, Jesus estava naquela cruz, mas existiram algumas mulheres que haviam seguido, servido e subido para Jerusalém. Essas 3 palavras, elas vão compor a essência do Evangelho de Marcos. Essas 3 palavras vão mostrar o que uma comunidade deve viver para manter viva a sua árvore. Essas 3 palavras vão dizer, no Evangelho de Marcos, como uma comunidade cuida das suas raízes para que ela dê frutos que sejam preciosos. Portanto, irmãos, que são essas palavras? Em primeiro lugar, o evangelista Marcos, ele fala da palavra seguir. Aquelas mulheres haviam seguido. O que significa isso? Qual o propósito disso? A palavra seguir significa colocar junto no mesmo caminho. São 2 palavras aqui. A, que tem o termo de unir, keleutos, que é caminho. Colocar-se junto, andar junto no mesmo lugar. Seguir a Jesus. Aquelas mulheres seguiram a Jesus. Então, irmãos, parece que é um negócio normal, né? Seguiram a Jesus, a gente também segue. Mas aquelas mulheres seguiram Jesus na Galileia. Na Galileia. Sabe o que isso significa? Aquelas mulheres seguiram Jesus quando Jesus era um desconhecido. Aquelas mulheres seguiram Jesus quando a sua família começou a falar: esse menino aí, ele é um louco. Diz que é o Filho de Deus. Sua família, seus irmãos. Aquelas mulheres seguiram Jesus quando ele começou a ser perseguido pelos judeus como um sectário, um herege. Aquelas mulheres seguiram Jesus quando ele foi perseguido pelo império como alguém que era rebelde e criminoso. Aquelas mulheres seguiram Jesus sem nenhum currículo vitae. Aquelas mulheres seguiram Jesus sem nenhuma informação pré-existente. Aquelas mulheres seguiram Jesus sem ele ter ressuscitado dentre os mortos. Para nós é fácil seguir a Jesus, que temos sabido que ele morreu, que ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo. O difícil era para essas mulheres seguirem a Jesus nessa condição. Agora veja nosso estado lamentável. Nós temos tantas informações a respeito de Jesus. Temos tantas orientações a respeito de Jesus. Mas a nossa capacidade de segui-lo ainda é irrisória. Ainda é tão frágil que dá vergonha, irmãos. Dá vergonha. Dá vergonha porque seguir é identificar-se com o seguido. Seguir é cobrir-se com as poeiras dos pés daqueles a quem seguimos. Essa é a ideia do discípulo no Novo Testamento. E parece que nós, como igreja cristã, nos acomodamos em seguir Jesus de longe. De longe. E quem segue Jesus de longe acaba pagando alto preço por isso. Em Mateus capítulo de número 26, Pedro vê Jesus sendo entregue aos seus algozes. E a Bíblia Sagrada diz que Pedro começou a seguir Jesus. E depois disso, ele negou Jesus 3 vezes. A gente pensa que só Judas é traidor na Bíblia. Não. O Judas traiu uma vez só. O Pedro traiu 3. A diferença entre Pedro e Judas, ambos são traidores. A diferença é que Pedro se arrepende e se volta a Jesus Cristo. Judas não. Mas Pedro é o traidor, o camarada que acabara de dizer: Jesus, eu vou contigo aonde precisar. Agora estava falando: não conheço, não, eu não sei quem é. E eu já te disse, eu não sei quem esse homem é. Mas por que Pedro negou Jesus? Porque Mateus 26, 58 diz que Pedro seguia de longe. Enquanto Jesus andava para a sua crucificação, Pedro desviava-se do caminho. Ele tinha medo de ser identificado com o crucificado. Ele tinha medo de morrer junto com o crucificado. Eu não conheço esse homem, eu vou segui-lo de longe, eu vou observá-lo à distância. Seguir, irmãos, é estar próximo de.
Essas mulheres observavam os fatos de longe, por causa do que dos soldados romanos não permitiam acesso até o criminoso na cruz. Você vai saber que só depois de Jesus morto, elas têm acesso à cruz do Calvário. Mas enquanto isso, as mulheres tinham que ver de longe, mas elas estavam lá dizendo: eu vou seguir o mestre, eu ando perto dele. A resposta para o seu fracasso espiritual, a resposta para minhas fragilidades espirituais está no fato de eu seguir Jesus de longe. Comece a seguir Jesus de longe e você verá a tragédia na sua vida. A fé esmorecer, a vida perder o sentido, a alegria ir-se embora e o coração se petrificar no que diz respeito à credulidade na palavra de Deus. Não dá para seguir Jesus de longe, irmãos. Não dá para seguir Jesus de longe. Não dá para ser um seguidor dominical de Jesus. Não dá, não dá. Eu até queria que fosse assim, irmãos. Eu até queria que fosse assim, porque hoje eu não teria que dar essa palavra. Eu até queria que fosse assim: irmãos, está satisfeito, está tranquilo, está favorável, né? É só seguir Jesus de longe. É só andar assim, não precisa se comprometer. Não, você não precisa se entregar totalmente. Não, venha na igreja, fique aí na igreja, tranquilo, está favorável. O importante é você estar aí no meio da multidão. Eu queria poder dizer isso, mas eu não tenho autorização da palavra para dizer isso para você. Porque não dá para seguir Jesus à distância. Não dá para seguir Jesus com a nossa vida miserável, medíocre, a nossa vida tão insensata, quando se diz respeito às nossas disciplinas de relacionamento com Jesus. Eu vou dizer só uma coisa para você. Se você depende dos cultos dominicais para alimentar a sua fé, espere pelo tombo. Se você depende das programações da igreja para sustentar a sua fé, ouça já o barulho da queda. Isso não sustenta. Isso não fortalece. Isso é importante, mas não é essencial. É importante você estar à igreja. É importante você participar das programações, mas ainda não é essencial. Sabe o que é essencial? É a nossa raiz, a nossa intimidade, que se apresenta diante daquele a quem seguimos e a quem dizemos amar. Portanto, irmãos, a palavra de Deus diz em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 21, para isso Cristo sofreu no seu lugar, para que você possa seguir os seus passos. Jesus já deixou o trilho para a gente pisar. Agora, é uma graça que ninguém gosta, porque Jesus deixou um lugar para a gente pisar, chamado sofrimento. Para isso, Cristo sofreu em vosso lugar, para que vocês saibam onde pisar. A gente não quer pisar no sofrimento, a gente quer pisar no triunfo, a gente quer pisar na vitória, a gente quer pisar nas bênçãos, mas a gente não quer pagar o preço. Pedro fala: se vocês querem andar em comunidade, aprendam a seguir Jesus, aprendam a andar por onde ele andou, e um dos lugares que ele andou é o sofrimento. Então, essa ideia de a gente se tornar cada vez mais distantes de Jesus pode nos levar ao fracasso, e vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Não se trata do seu caminho, não é o caminho da igreja, e nem muito menos o caminho do pastor que você tem que seguir. Você tem que seguir o caminho de Jesus. Você se identifica com o crucificado, você não se identifica com o pastor. Eu me identifico mais com o pastor Denis. Não, eu me identifico mais com o pastor João. Você não tem que se identificar com o pastor. Você tem que se identificar com Jesus Cristo. Porque enquanto você estiver seguindo a homens, quando o homem desaparecer do seu campo visual, a sua fé simplesmente também desaparecerá juntamente. Você não tem que se identificar com homens. Você tem que se identificar com Jesus Cristo. E a prova da imaturidade da comunidade se dá quando ela baseia a sua fé em homens e não em Jesus Cristo. O caminho não é o caminho do pastor. O caminho não é o caminho da presbiteriana. O caminho é o caminho de Jesus. E esse é muito mais elevado, muito mais alto do que a gente possa imaginar, do que a gente possa pensar. Segundo, aquelas mulheres haviam seguido Jesus na Galileia. Mas, em segundo lugar, aquelas mulheres haviam servido. São duas palavras fantásticas: seguir e servir. E por coincidência no nosso português começam até com a mesma letra: seguir e servir. Sabe o que essas mulheres aprenderam enquanto seguiam Jesus? Elas aprenderam que enquanto os pés caminham, as mãos servem. Elas aprenderam algo que nós desaprendemos. Elas desenvolveram algo que Marcos queria que todo mundo soubesse. Quando Marcos registra essa palavra, ele diz: ei, será que todo mundo pode entender isso? Que enquanto os pés caminham, as mãos servem? Será que todo mundo entende que enquanto os pés estão avançando, as mãos estão disponíveis para o serviço?
Essas mulheres não estão seguindo a Jesus em troca de vantagens pessoais. Essas mulheres não estão seguindo a Jesus porque Ele pode dar uma bênção ali na frente. Elas não estão seguindo a Jesus porque Jesus é simplesmente um bom pregador. Elas estão seguindo a Jesus com a possibilidade de servir aquele a quem elas amam. A possibilidade de servir a quem nós amamos, irmãos. Esse é o princípio do Evangelho. Você foi salvo, você foi tirado do império das trevas, você foi reconduzido ao reino da luz, para que você aprenda que nesse processo as mãos servem, as mãos se entregam para dizer onde eu posso ser útil, onde eu posso ser bênção, aonde eu posso contribuir para o reino. Enquanto os pés caminham, as mãos servem. A palavra elas serviam é a palavra diaconel, serviço voluntário, entrega deliberada. Só que nós invertemos os padrões, irmãos. Invertemos os padrões. A gente não vem para o Evangelho para servir mais, a gente vem para o Evangelho para ser servido. A gente não quer o Evangelho que nos faça se comprometer, a gente quer o Evangelho que se comprometa conosco. As mulheres, elas seguiam para servir, mas parece que nós seguimos para sermos servidos. É isso que você quer? Você quer continuar nessa miséria? Quer continuar nessa vida? Quer continuar com esse Evangelho? Onde você é o recipiente de todas as bênçãos, e Deus é o balconista social, que tem que devolver tudo a você. Você ainda quer viver esse Evangelho de murmuração, de crítica, de reclamação, de milindre, de biquinho, de não me toque? Ou quer viver o Evangelho na íntegra que te coloca no campo de batalha? Porque o Evangelho não é um playground. O Evangelho de Jesus não é um parque de diversões. Não é um campo de fantasias, mas é uma plataforma de batalhas. Não há espaço no Evangelho de Jesus para a gente ficar no não me toque, com milindres, com reclamações, com lamúrias. No Evangelho de Jesus só tem espaço para eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer fazer de mim? Porque talvez a gente acostumou com o Evangelho de: Senhor, onde estão as tuas mãos? Senhor, cadê as tuas mãos? Deus, eu preciso das tuas mãos. A gente não faz mais a oração: eis-me aqui, Senhor. Olha as minhas mãos aqui. Olha as minhas mãos aqui. Onde estão as tuas mãos? Onde estão as mãos dessa comunidade, nessa cidade, que aumenta o índice de violência, de consumo de drogas, de desvios comportamentais e sexuais? Onde estão as mãos daqueles que foram chamados para fazer a diferença, numa cidade que aumenta o índice de miséria, o índice de afastamento de Deus? Onde estão as nossas mãos? Será que escondidas nos nossos bolsos, que não são capazes de se levantar para a adoração? Onde estão as mãos daqueles que têm o dever de servir e não de ser servido? O amor já foi dado, irmãos. A salvação já foi entregue. Tudo que a gente precisava ter, a gente já tem. A gente vai morar no céu. A gente vai pisar nas ruas de ouro. A gente vai ver Jesus Cristo em face a face. Nós veremos o sol da justiça brilhando e fulgurando sobre nós. Tudo que nós precisamos, nós já temos já, agora. Agora é as suas mãos. As suas mãos. Onde elas estão? Porque aquelas mulheres olharam o ícone, olharam a pessoa digna de ser seguida e diziam: a gente precisa servir esse homem, a gente precisa se entregar a esse homem, a gente precisa se dar totalmente a esse homem. Aqui estão as nossas mãos, Jesus. Esse é o compromisso da comunidade lá de Marcos, e eu acredito que seja a comunidade que Jesus esteja esperando de nós aqui em Sertanópolis. Uma comunidade que abre as mãos para dizer: eis-me aqui o meu serviço, Senhor. Há pouco tempo atrás eu escutei uma preletora dos Estados Unidos, chamada Nancy Beach. Ela é pastora de artes numa das maiores igrejas dos Estados Unidos, a Willow Creek, situada em Chicago. E ela dizia que ela desenvolveu algo maravilhoso na sua vida, porque ela é sempre vista no púlpito, na plataforma, ela é sempre envolvida de luzes, porque ela trabalha com artes na igreja. E um dia o Espírito Santo a incomodou que ela precisava servir secretamente. E ela desenvolveu o ASB, em nossa sigla em português, que é Atos Secretos de Bondade. Ela aprendeu a sair da igreja e fazer atos secretos de bondade.
Ela aprendeu a fazer coisas que as pessoas não precisam ver. Ela é a pastora de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, com mais de 20 mil membros. E ela saía às escondidas em Chicago para fazer atos de bondade, para ela trabalhar no seu coração, que o serviço dela não se dava numa plataforma com holofotes. O serviço dela se dava na vida diária. E ela aprendeu a desenvolver isso semanalmente. Um dia por semana, ela saía para fazer atos secretos de bondade. Um dia ela limpava a casa de uma pessoa, outro dia ela levava a cesta básica para algum, outro dia ela comprava remédio para um doente, outro dia ela visitava uma clínica de recuperação, e ela aprendeu a desenvolver atos secretos de bondade, para que ninguém veja. Será que a gente desenvolve isso? Será que a gente quer isso? Porque nós temos uma mania de reconhecimento, irmãos. Eu vou dizer isso como nós, tá bom? Eu me incluo nessa palavra essa noite. Nós temos uma mania de ser reconhecidos. Nós queremos que as pessoas vejam o que nós fizemos. Nós queremos que as pessoas coloquem no Facebook o ato que acabamos de cometer e que acabamos de realizar. Nós queremos que ele surta efeitos. Nós queremos que as pessoas comentem a respeito. Nós queremos que as pessoas aplaudam aquilo que fizemos. E quando isso não acontece, o milindre chega. Quando isso não acontece, simplesmente a gente se esquiva. E simplesmente nos fechamos no nosso lugar e dizemos: não vale a pena, porque ninguém reconhece o que eu faço na igreja. Pastor, eu estou pedindo exoneração do meu ministério. Por quê, irmã? Porque ninguém reconhece o que eu faço. Irmã, vai se converter. Pastor, estou pedindo exoneração do meu ministério, não quero mais servir. Por quê, meu irmão? Porque ninguém reconhece o meu trabalho. Irmão, cresça no evangelho, pelo amor de Deus. Como pastor, irmãos, eu estou indo embora de Sertanópolis. Por quê, pastor? Porque ninguém reconhece o meu trabalho. É bom que vá mesmo. É bom que vá mesmo. Porque se precisa do aplauso humano, não é digno de assumir uma responsabilidade tal de pregar o evangelho genuíno. Nós não precisamos de aplausos, nós não precisamos de holofotes, nós precisamos de mãos estendidas. E mesmo que ninguém veja, que nós possamos ser reconhecidos no céu por aquilo que fizemos. Porque Jesus disse: se você der um copo d'água para os meus pequeninos, isso não ficará sem recompensa no céu. Irmãos, é tempo de servir. É tempo de se apropriar do evangelho verdadeiro, que nos coloca na vanguarda do serviço e não na retaguarda das bênçãos espirituais que queremos receber. Eu acho que precisa conversão na igreja brasileira. Eu acho que precisa conversão nos púlpitos da igreja brasileira. Eu acho que a nossa oportunidade de servir está bem debaixo do nosso nariz e nós estamos simplesmente desprezando. A minha esposa tem uma percepção muito melhor do que eu nisso. Minha esposa, ela consegue olhar e observar as oportunidades de servir assim, nos lugares mais inusitados. A hora que eu vejo, ela está servindo. Isso aconteceu na nossa célula em Dourados, há um tempo atrás, quando nós estávamos reunidos na nossa casa, um dia chuvoso. E a nossa célula, nós tínhamos o costume, de comprar pizza no final. E mais um dia, um entregador de pizza veio entregar a pizza para nós, mas aquele dia era um dia inusitado, chuva, temporal. E aquele camarada chegou todo molhado na nossa garagem. Eu, como um bom pastor, fui recebê-lo, falei boa noite, tratei com carinho. Passei meu cartão, paguei a pizza, e quando eu ia pegando a pizza, voltando para o meu lugar, a minha esposa olha para o entregador e fala: não, vem aqui no meio na roda, faz favor. Vem aqui você. Não vai embora não. E ela ministrou a nossa célula dizendo: olha esse homem aqui, trabalhando hoje num trânsito perigoso, trabalhando hoje num dia chuvoso, nós precisamos orar para que Deus abençoe e o guarde de todo perigo e livre de todo mal. Colocou o homem no meio da célula, o entregador de pizza, e eu olhando aquilo lá, falando: isso não vai dar certo, né? Que isso, meu Deus. E de repente a gente ora, o rapaz quebrantado, com lágrimas nos olhos, se despede da nossa célula, vai continuar o seu trabalho, e nós servimos ele naquela noite com o evangelho de Jesus. Eu acho impressionante que a oportunidade de servir, irmãos, está debaixo do nosso nariz. A gente fica esperando: pastor, quando vai ter um novo mutirão na escola? Quando, pastor, nós vamos fazer alguma coisa na cidade? A oportunidade de servir está debaixo do seu nariz. Com a empregada que vai na sua casa, na diarista que visita o seu estabelecimento. A oportunidade de servir está debaixo do seu nariz, nos lugares que você frequenta, as pessoas que passam no seu caminho. A oportunidade de servir a Jesus Cristo através das pessoas, ou através dos dons que Deus nos deu, estão debaixo dos nossos narizes. E por fim, irmãos, a última, e aqui eu quero encerrar com você. Essas mulheres seguiam, repita comigo, seguiam, serviam, subiam. Agora você fala assim: pastor, agora foi longe demais. O que significa subir? É só para rimar com S? Não. A palavra subir, ela tem um significado todo especial.
A palavra subir para Jerusalém era o seguinte: aquelas mulheres estavam em Galiléia. Galiléia é o lugar que não estava sob o controle maciço dos judeus e sob a crítica forte da rebeldia de Jesus do Império Romano. Agora, se Jesus saísse da Galiléia e fosse para Jerusalém, a conversa era outra. Tanto os judeus como os romanos não iam tolerar rebeliões. Em Jerusalém havia uma ordem estabelecida chamada Pax Romana. Pax Romana é mais ou menos o seguinte: significa paz romana. Se você não está do lado do império, você precisa da espada. Se você se submeter ao império, haverá paz no império. Haverá paz romana. Então, como é que o governo ou o império romano lidava com rebeliões? Com a espada. Não resolveu o problema, morre. Então essas mulheres saíram com Jesus da Galiléia e foram para Jerusalém. Quando diz assim, nós vamos para Jerusalém, Jesus já tinha avisado: quando eu for para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos seus algozes, será espancado, será humilhado, será crucificado e morrerá na cidade de Jerusalém. Todo mundo sabia o que significava subir para Jerusalém. Então, Jesus olha para aquelas mulheres e diz: eu vou para Jerusalém. E elas dizem assim: nós vamos também. Jesus fala: vocês têm certeza disso? Elas dizem: temos, porque enquanto nós seguimos, enquanto nós servimos, nós aprendemos a dizer que o Senhor é a única fonte da nossa alegria, e onde o Senhor for, nós iremos também. Então o texto registra que essas mulheres subiram para Jerusalém. Sabe o que significa isso? Que elas iriam morrer por Jesus se preciso fosse. Quando ele fosse criminoso e reconhecido como criminoso lá pelos romanos, ele morreria na cruz, e todos aqueles que se identificavam também seriam mortos. E as mulheres dizem: se tiver que morrer, nós morreremos. Sabe por quê? Porque o discipulado verdadeiro de Jesus, ele segue de perto, ele serve com as mãos, mas ele morre. A gente aprende a morrer quando a gente vive o Evangelho. A gente aprende a nos sustentar na cruz de Cristo, e não mais na nossa vaidade humana. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que significa cruz aqui? A gente tem a imagem, né, pessoal, de alguém carregando a cruz, né? Vamos assim, carregar a cruz. Olha lá, está carregando a sua cruz. Alguém até diz assim: ah, pastor, meu marido é minha cruz, hein? Estou carregando ela desde quando eu casei. Outros dizem: não, a minha esposa é minha cruz. Não, no Evangelho, tomar a cruz é morrer. A cruz é sinônimo de punição. Quando alguém saía do povoado com uma cruz nas costas, as pessoas olhavam e diziam assim: morreu. Alguém passou com a cruz, quem é? Ah, morreu. Não tem volta, não tem retorno. Tomar a cruz é morrer. Sabe o que a gente precisa para viver o Evangelho verdadeiro? A gente precisa morrer mais, irmãos. O problema nosso é que a gente está vivendo demais. A gente está com muita vida. Jesus disse em João capítulo 12, versículo 24: se o grão de trigo não morrer caindo em terra, ele não pode frutificar. Sabe qual é o nosso problema? De continuarmos infrutíferos na vida, infrutíferos na igreja, infrutíferos em casa, infrutíferos no trabalho, infrutíferos no ministério. Sabe qual é a razão de mantermos infrutíferos? É que nós ainda não morremos, porque o grão de trigo que não morre, não produz. Não produz. Olhe para uma pessoa que não produz nada, que não produz alegria, não produz harmonia, não produz paz, não produz bondade. Olha para uma pessoa e veja alguém que ainda não morreu. Porque quem morre, vive, diz as Escrituras. Quem morre na cruz, junto com o crucificado, e abre mão do seu eu, abre mão da sua vontade, ele se submete à vontade de Jesus, ele morre, e imediatamente ele se torna frutífero. Eu atendo muitas pessoas que dizem assim: pastor, fulano de tal feriu o meu orgulho. Pastor, o senhor feriu o meu orgulho. Pastor, eu estou com o meu orgulho ferido. Isso é um péssimo sinal quando você está com orgulho ferido. Porque orgulho bom não é ferido. Orgulho bom é orgulho morto. Se o seu orgulho está ferido, é que ainda ele não morreu. Então o convite para você é ir para a cruz. É morrer. Para que possa produzir e frutificar. Nosso toma lá da cá evangélico, o princípio da vingança santa, é um princípio que não existe nas Escrituras. A gente precisa morrer. Morrer mais para o nosso eu, morrer mais para a nossa vontade, porque eu não conheço ninguém que tenha morrido para si próprio
e tenha se arrependido de fazer isso pelo Evangelho. Não conheço. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, por favor. Tim Elliott morreu entre os índios equatorianos, os Aucas. E ele diz assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Ninguém tendo aberto mão das suas prerrogativas, dos seus privilégios, ninguém que tenha morrido para si mesmo e para o mundo, e vivido para o Evangelho, se arrependeu, irmãos. Sabe a história de Jim Elliot? Jim Elliot, ele era missionário, e junto com mais 4 amigos, eles decidiram visitar os índios Aucas de avião, que era uma tribo desconhecida, e ele queria pregar o Evangelho nessa tribo. Ele escreveu no seu diário, quando estava fazendo essa viagem, essa frase: quando ele chegou entre os índios Aucas, os índios vieram ao seu encontro. Não deu tempo nem de puxar as suas armas. Eles mataram todos os missionários naquele povoado indígena desconhecido. As mulheres preocupadas acionaram todas as instituições e encontraram 4 corpos. Um nunca foi reconhecido. Entre eles estava Jim Elliot. Anos depois, o líder dessa tribo batiza a filha de Elizabeth, que era a esposa de Jim Elliot, porque se converteu ao Evangelho. Esse homem morreu entre os índios Aucas, no Equador, mas o Evangelho nunca morreu naquele lugar. Pelo contrário, a sua morte produziu vida.